Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais esse novo programa A Hora da Ação, apresentado semanalmente por mim, locutor Leonardo Lopes, diretamente para a nossa, a sua web rádio CBR e o nosso canal lá no YouTube, A Hora da Ação. Seja muito bem-vindo a mais esse novo episódio. Então, começando aqui mais esse podcast dessa semana, e hoje iremos continuar novamente o tema do livro A Ciência para Ficar Rico. E nesse episódio, vamos tratar sobre os capítulos 3 e 4 desse livro. E o que vamos abordar exatamente nesse episódio? Bem, iremos começar refletindo sobre: será que oportunidades podem ser monopolizadas? Ou seja, se apenas para algumas pessoas? Bem, segundo essa ciência para ficar rico, ninguém permanece pobre porque outras pessoas monopolizam a riqueza ou têm uma certa posse a respeito de algum tipo de riqueza. Todo mundo tem o mesmo direito e a mesma oportunidade de ter essa sim riqueza. Você pode estar excluído até de alguns negócios de certas áreas, mas certamente existem outras portas, muitas outras portas abertas, não tenha dúvida alguma disso. Não existe uma monopolização da riqueza, enfim, de negócios, não existe isso. Existem algumas áreas que você se identifique melhor, simplesmente isso. Em períodos diferentes, a correnteza de oportunidades segue em sentidos diferenciados, de acordo com necessidades coletivas ou de determinado estágio de desenvolvimento alcançado pela sociedade. Mas sim, existe sempre uma abundância de oportunidades para a pessoa que quiser seguir a correnteza da riqueza, em vez de tentar nadar contra ela. Sendo assim, simplesmente, os trabalhadores como indivíduo ou como uma classe não são privados de oportunidade. Não há ninguém na sociedade que seja privado de crescer financeiramente, de crescer com a vida abundante. Não há ninguém privado dessa libertação. Os trabalhadores não estão sendo subjugados, entre aspas, por seus patrões, não estão sendo esmagados pelas grandes companhias, nada disso. Eles têm a mesma capacidade e, se desejarem, são capazes também de alcançar muitas coisas grandiosas. Como uma classe, estão onde estão exatamente porque não fazem as coisas de uma certa maneira. Há uma certa maneira de se fazer as coisas. E se a situação está de uma certa forma, é porque as coisas estão sendo feitas daquela maneira que está tendo como consequência aquele resultado. Simples e objetivo. A classe trabalhadora pode transformar-se na classe empregadora. Simples assim. Simplesmente é preciso começar a fazer as coisas de uma certa maneira diferente. A lei da riqueza vale tanto para eles como para todos os outros. Simples. E é isso que eles devem aprender. Caso contrário, continuarão permanecendo onde estão e continuarão a fazer o que fazem. Aqui eu faço uma recordação de uns podcasts mais anteriores, onde tratamos sobre os quadrantes da riqueza do Robert Kiyosaki, o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, que fala exatamente dos quadrantes de como conseguir dinheiro. Se você é empregado, você depende de um patrão. Se você é autônomo, você depende da sua força de trabalho, mas não depende de um patrão, mas depende de si próprio. Ou se você é um empregador, um empresário, você emprega funcionários, você tem um domínio daquela sua profissão, daquela sua empresa, daquela sua atividade. Ou se você é investidor, você coloca o dinheiro para trabalhar para você. Então são basicamente essas 4 formas de ganhar dinheiro que Robert Kiyosaki também aborda, e trago aqui essa relação que tem total sentido com essa ciência para ficar rico. Todo mundo é capaz de migrar de um estágio para outro, mas o que diferencia
E o que vai determinar se irá migrar ou não é a atitude, é o posicionamento, são certas atividades, são certas maneiras de se fazer. Então, a lei da riqueza vale tanto para eles como para outros, independentemente de qual estágio dos quadrantes a pessoa se encontre. E é isso que deve aprender, é isso que devemos aprender, é isso que cada um que desejar mudar de quadrante deve entender. Entretanto, o trabalhador individual não é mantido por baixo pela ignorância dessas leis de sua classe. Ele pode seguir a correnteza da oportunidade de enriquecimento. E é nesse livro que ele dirá como seguir essa correnteza. Usia lãs, algodões, linho, enfim, seda bastante para vestir cada pessoa do mundo com roupas mais finas que as de Salomão em seus dias de glória. Sim, e o bastante para alimentá-los luxuosamente. Capacidade e abundância no mundo nós temos. Precisa somente organização, precisa somente buscar um método. Então a fonte visível é praticamente inescutável. E a fonte invisível é o que realmente é. O que você acredita ser invisível, o que você acredita ser visível, o que você acredita capaz de concretizar, é o que de fato se concretiza. Então tudo que você vê na Terra é feito de uma substância original, da qual todas as coisas procedem. É esse paradigma, é essa afirmação que esse livro nos traz. Novas formas vão sendo feitas constantemente, e as mais antigas simplesmente vão se dissolvendo. Sim, mas todas são formas assumidas por uma única matéria. Ninguém é mantido na pobreza por uma limitação na frente da riqueza. Há mais do que bastante para todos. Torna a repetir. Preciso frisar isso. Há mais do que o necessário para todos. Só o problema é a desigualdade. É a organização. E é a metodologia que cada um busca construir para a sua existência. Não há limite. Não há limite. Desconcentre nessa frase. Não há limite naquilo que você desejar alcançar. Não há limite para a fonte de matéria. Não há limite para a substância original. O universo foi feito dela, mas nem toda foi usada para isso. Os espaços dentro e através e as formas do universo visíveis são permeados e preenchidos com a substância original, com a matéria primordial de todas as coisas. Pode ainda ser feito 10.000 vezes o que já foi feito, e ainda assim não se esgotará a fonte de matéria primordial do universo. Parece um pouco controverso, né? Esse capítulo, mas é importante irmos compreendendo cada palavra, cada contexto, e compreender e conseguir visualizar a abundância deste nosso universo onde vivemos. Ninguém é, portanto, pobre porque a natureza é pobre ou porque não há bastante para o circundar. Isso é a parte mais profunda. Ninguém é pobre porque a natureza é pobre ou porque não há o bastante para socorrer. Não é isso. Essa é a afirmação principal. A natureza é um celeiro simplesmente repleto de riquezas. O suprimento nunca seca. A substância original está viva com energia criativa e está produzindo constantemente mais formas. E simplesmente quando a fonte da matéria-prima esgota-se, mais é produzido. Quando o solo se esgota de modo que a matéria para o alimento e a roupa não possam mais crescer dele, ele será renovado e mais solo surgirá. Quando todo ouro e prata forem retirados da terra, estando a humanidade em um estágio de desenvolvimento social que necessite de ouro e de prata, mais será produzido pela matéria amorfa. A matéria amorfa responde às necessidades da humanidade. Não deixará o mundo ficar sem os melhores suprimentos. Isso é válido para toda espécie humana. Lembrando que esse livro trata de ciência, por isso é que o termo matéria amorfa. Você pode até se aprofundar em conhecer mais o que significa matéria amorfa, mas simplesmente significa aquilo, a substância inicial de todas as coisas, de toda a abundância material desse planeta, deste universo. Então, simplesmente a humanidade coletivamente é sempre abundante e rica. E se alguns indivíduos são pobres, é porque simplesmente não seguem essa certa maneira de fazer as coisas, o que os tornaria indivíduos ricos também, assim como outros são. Isso é válido para todas
os tipos e todas as culturas, todas as localidades onde o ser humano vive, sem restrição geográfica, sem restrição de cultura. A humanidade toda merece e pode ser abundante. A matéria amorfa é inteligência, é matéria pensante, está viva e é impelida sempre para mais vida. O impulso natural é inerente à vida. É procurar viver mais. É natural da inteligência ampliar-se. Você já viu alguém ter inteligência e não querer se aprofundar mais? É natural. O mais, o maior, o mais grandioso. É perfeitamente natural, é perfeitamente buscado. Isso é perfeitamente buscado, perfeitamente desejado. É perfeitamente possível de ser alcançado. Simplesmente assim. É um impulso natural inerente à nossa própria vida. O universo foi feito pela substância viva amorfa que toma forma a fim de se auto-expressar-se mais plenamente. Isso é ciência. Para bem aqui. Aqui não confunda lado religioso, não confunda qualquer outro tipo de situação. Aqui estamos analisando a ciência. A ciência para ficar rico. Uma ciência focada em transformar sua vida financeira, em transformar minha vida financeira. Um livro baseado em soluções, em pessoas, com métricas de como foi possível algumas pessoas, alguns grupos, algumas sociedades serem mais ricas que as outras. Esse livro é baseado em ciência, baseado em pesquisa, não é empírico. Os conceitos aqui não é suposição, não é religioso e muito menos místico. É ciência. Ciência para ficar rico. O universo é a grande presença viva, sempre se movendo, sempre em direção a mais vida e a seu pleno funcionamento. Tudo gira, tudo roda, tudo tem energia e tudo pode ser positivo e tudo busca a abundância. A natureza se transforma para a plenitude da vida e é essa força motriz que a impede e que na verdade a impele a prosperidade de vida. O que impede é a nossa força interior, é aqueles medos, é aquelas dúvidas que surgem na nossa mente, receios, dificuldades que não existem, mas que na nossa mente cria. Mas a energia do mundo é energia de vida, é energia de abundância. E nós precisamos jogar energia positiva para o mundo, receber energia positiva, compartilhar a energia com todos os nossos irmãos, com todos o nosso ecossistema em geral. Aproveitar aquilo que temos e buscando sempre algo melhor. Princípio básico da riqueza. Ser feliz com o que alcança e buscar cada vez se realizar de uma forma mais grandiosa. Sem ganância, mas sim com um desejo ardente de alcançar sempre algo melhor e algo muito mais grandioso. Então, não pode haver nenhuma carência. Não existe isso. Um Deus, se você é religioso, é o mesmo para todos. E não vai contradizer um e outro, não vai apenas dar privilégio a uma pessoa ou a outra. Todo mundo tem o mesmo direito, todo mundo pode alcançar aquilo que o outro alcançou de forma lícita, de forma perfeitamente mensurável. É um grande mito dizer que a riqueza é para poucos ou que a riqueza é para quem é ladrão. Não, a riqueza é possível ser alcançada para todos. Não é em instantes, não é um passe de mágica, não é um botão que se aperta. É uma luta, são métricas, são caminhos a ser percorridos. Simplesmente isso, caminhos a ser percorridos. Não há nada da noite para o dia. Não há nada da noite para o dia. É preciso ficar atento nisso para que não haja uma confusão de se pensar que uma grande transformação pode acontecer de uma noite para o dia. Uma grande transformação mental pode acontecer de uma noite para o dia, às vezes de um segundo até para outro. Mas transformações de sua situação financeira e de outras situações das nossas áreas de nossa vida dificilmente acontecerá de uma noite para o dia. Mas o processo inicial é de uma noite para o dia, é de um instante para outro. O início dessa escalada é de um primeiro passo, é de um insight, é de uma ideia. É daquele momento, daquela vibração que você sente, daquela energia positiva que te coloca a agir em direção dessa mudança, dessa atitude. E a atitude precisa ser posta em prática ao longo de um processo. Não existe nenhuma conquista sem processo, não existe nenhum processo sem luta.
tá certo? Então agora vamos entender qual é o primeiro princípio da ciência para ficar rico. Qual será o primeiro princípio dessa ciência para ficar rico? Bem, o pensamento. O pensamento é a única força que pode produzir riquezas tangíveis, originárias de substância amorfa. A matéria de que todas as coisas são feitas é uma substância que pensa. E pensando nas formas, essa substância as produz. Repito aqui, a matéria de que todas as coisas são feitas é uma substância que pensa. E pensando nas formas, essa substância as produz. Ou seja, essa matéria geradora está dentro da nossa mente. E o que a nossa mente criar é capaz sim de nós executarmos, de nós produzirmos. Não significa nos colocarmos como deuses ou criadores de algo, mas sim colocarmos como protagonistas e comandarmos aquelas nossas atitudes, os nossos direcionamentos, comandar o nosso caminho, direcionar para onde queremos ir. Simplesmente isso. A substância original move-se de acordo com seus pensamentos. Cada uma das formas que se processa na natureza é a expressão visível de um pensamento da substância original. Quando a matéria amorfa pensa em uma forma, ela se cria. Quando pensa em uma ação, ela se faz. Foi desse modo que as coisas que todas as pessoas que construíram coisas fizeram. É uma ciência. Não tem nenhum erro nisso. É simplesmente uma ciência pura, simples e clara. Nós vivemos em um mundo de pensamento, que é parte do universo de pensamento. Inclusive, para quem é religioso, Deus criou com um pensamento. Que todas as coisas fossem criadas e todas as coisas foram criadas. Pensamento superior, pensamento de um Deus para quem é religioso, né? Mas o nosso pensamento também tem força. Não um poder de realizar aquilo no mesmo instante, mas tem o poder de colocar sentimentos em nós mesmos. O nosso cérebro é como se fosse uma farmácia de medicamentos. Se nós nos colocarmos com movimentos, com pensamentos de alegria, nós vamos sentir hormônios de alegria, nós vamos estimular sensações de alegria. Mas se nós nos colocarmos com posições deprimentes, abaixarmos a cabeça, fecharmos os braços, que sentimentos você terá? Que sentimentos você começará a sentir? Provavelmente sentimentos de tristeza, sentimentos talvez de raiva. Se você der uma pancada numa mesa, se você falar algum xingamento, algo parecido, provavelmente sentimentos negativos vão surgir, porque você está estimulando o seu lado desses sentimentos, desses hormônios que estão dentro de você. Então é preciso estimular aquilo que há de bom, porque cada um de nós pode estimular aquilo que desejar. E por que não estimular a abundância? Por que não estimular os desejos mais profundos e mais abundantes, os desejos mais primordiais, aquilo que nós desejamos? Por que não? Simplesmente questão de decisão. Sucesso é questão de decisão. Simples e objetivo. Tendo a ideia de um sistema circular de sóis e mundos, toma as formas destes corpos e muda enquanto pensa, pensando na forma de uma árvore de crescimento lento, como o carvalho muda de acordo e produz a árvore, embora possa levar séculos para fazer o trabalho. Ao criar a substância amorfa, parece mudar de acordo com os parâmetros de mutação que estabelece. Ou seja, pensar em um carvalho não causa a formação instantânea de uma árvore complexa, mas põe as forças que produzirão a árvore em movimento, seguindo os critérios naturais estabelecidos para seu crescimento. Parágrafo complexo, muito complexo, mas científico. E que é simplesmente a tradução. É simplesmente a parte que vem por trás disso acontecer. Há essa ciência para isso acontecer, para que nossos pensamentos se tornem realidade, para que nossos pensamentos sejam capazes de projetar atitudes, de criar realidade. Há toda essa substância por trás, essa área científica que acabei de ler, mas que pode ficar até meio confuso, ou sim, bem complexo, porque de fato é uma ciência. Mas é importante sabermos que tem uma ciência por trás disso.
mas que, entendendo ou não o porquê disso por trás, é importante entender que existe algo por trás comprovado e que nós precisamos apenas fazer esse passo a passo, essa maneira correta. Cada forma pensada dentro de uma substância pensante, cada causa da criação da forma, e tudo isso é mais ou menos frequente ao longo dos parâmetros do crescimento da ação naturais, são pré-estabelecidos diversos módulos, diversos modelos. O pensamento de construir uma casa, sendo impresso na substância amorfa lá no nosso cérebro, não pode causar a formação instantânea da casa. Isso é verídico, isso é real. Não só por pensarmos em construir uma casa, a casa vai estar ali em pé, mas causaria um movimento de energias criativas que já trabalham no comércio, que seriam canalizadas a esse respeito e resultam na rápida edificação da casa. E se não houvesse nenhum canal através do qual a energia criativa pudesse trabalhar, seria dada a forma à casa diretamente da substância primordial, sem esperar os lentos processos do mundo orgânico e inorgânico. Nenhum pensamento de forma pode ser impresso na substância original sem causar a criação dessa forma. É preciso causar uma criação de uma forma. Colocar impresso aquilo que tem no nosso cérebro. Uma pessoa é um centro pensante e pode originar pensamentos. Todas as formas que uma pessoa faz com suas mãos devem antes existir em seu pensamento. Perceba isso. Quando mexemos nossas mãos, quando gesticulamos, muitas vezes até inconscientemente, foi atitudes, foram pensamentos que ordenaram esses movimentos. Não se pode dar forma a uma coisa até que ela tenha se pensado em outra coisa. O que ela não tenha pensado se alguma forma existiu, é porque houve um pensamento para essa forma existir. Um pensamento do ser humano ou um pensamento criador do Deus, da existência do universo. Então tudo foi criado por um pensamento e por uma energia. Então foi sempre assim, a humanidade encontrou totalmente seus esforços no trabalho de suas mãos, aplicando o trabalho manual ao mundo das formas e procurando mudar ou modificar aquelas existentes. A humanidade nunca imaginou que poderia tentar causar a criação de novas formas, imprimindo o pensamento na substância amorfa. Compreenda que vamos imprimir agora não apenas aquilo que fazemos taticamente, fisicamente, mas agora vamos imprimir na nossa substância criadora do nosso cérebro os nossos pensamentos. E não apenas imprimir, fazer, executar tarefas externas, mas vamos executar tarefas internas. É isso o convite deste capítulo, desse livro. Imprimir, fazer atividades surgirem lá no nosso inconsciente, na nossa matéria amorfa, no nosso mais profundo pensamento de criação, de metas, de visão. E através dessa matéria amorfa nós seremos conduzidos a elaborar, a chegar a construir aquilo que iremos desejar construir. Então nós propomos provar que se pode fazer isso, provar que qualquer homem ou mulher pode fazer isso e mostrar como. Esse livro nos diz assim, que na capa dele, o que foi mostrado? 3 proposições fundamentais. Primeiro, foi afirmado que existe matéria, substância amorfa original, da qual todas as coisas são feitas. Todos os elementos visíveis são representações diferentes de um mesmo elemento. Todas as formas encontradas na natureza orgânica e inorgânica são formas diferentes, feitas da mesma matéria. E esta matéria pensa na matéria. Um pensamento impresso nela produz a forma deste pensamento. Na substância pensante, pensamento produz forma. O ser humano é um centro pensante, capaz para o pensamento criativo. Sim, a criatividade, a própria criatividade vem de criar algo, de inovar, A criação está muito associada à inovação, a inovar. Mas na verdade a criação é mais além que a inovação, porque a inovação pode ser uma simples adaptação sobre algo que já existe, mas a criação é simplesmente fazer que algo surja sem ser adaptado. Criar é juntar, combinar elementos e formar um bom, Vamos focar algo bom, porque a todo instante nós criamos sim pensamentos, criamos sim coisas físicas também.
E assim como nós criamos coisas físicas boas, assim como nossas mãos fazem atividades para o bem e fazem atividades para o mal, nosso cérebro também faz atividades para o bem e faz atividades para o mal. Nosso cérebro também executa metas que vão de acordo com nossos objetivos ou metas que vão contra nossos objetivos. O nosso pensamento está também executando, criando essas realidades. Então a importância de colocar nesse nosso interior é terrível, é de grande relevância. Então, resumindo, existe uma substância pensante, da qual todas as coisas são feitas, e que em seu estado original permeia, penetra e preenche os interespaços do universo. Um pensamento nesta substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. Uma pessoa pode dar forma às coisas com seu pensamento. Imprimindo esse pensamento na substância amorfa, pode criar a coisa que pensou. Olha a chave aí. Repito novamente. Você que estava doido para encontrar a primeira chave, já encontramos diversas chaves, mas uma chave mais ainda forte, e com certeza você ainda não ouviu falar. Eu também ainda não conhecia esse contexto fabuloso, contexto científico. Uma pessoa pode dar forma às coisas com seu pensamento, e imprimindo este pensamento na substância amorfa, pode criar a coisa que pensou. Bem complexo, né, para muitas realidades nossas. Um pouco sim complexo. Pode até soar, às vezes, determinadas pessoas difícil de compreender. Mas a ciência é fato. Isso aqui, tudo que está aqui, não é, de novo repito, não é empírico. É realidade. E se alguém duvidar, mostre para essa pessoa que você é capaz. Que você foi capaz de aplicar esse conceito. Ou mesmo, se se encontra alguém que tem dúvida, desafie essa pessoa a executar essas atividades e ver se os resultados também não serão os mesmos. Não há erro. Se essas atividades forem executadas, esses pensamentos permearem a mente de uma pessoa, os resultados serão perfeitamente mensuráveis, perfeitamente alcançáveis de abundância. É um caminho. E como caminho leva para um único lugar, a não ser que a pessoa se desvie. Então, se a pessoa seguir esse caminho, é caminho. E o lugar vai ser a abundância. É caminho. Não é atalho, é caminho. Então, se seguir esse caminho, o objetivo, você já sabe qual é. O lugar que irá chegar, você também já sabe qual é. Então, é decisão, seguir ou não seguir. Acreditar e executar os seus pensamentos, seus objetivos, ou acreditar em pensamentos negativos, acreditar em situações terríveis que acontecem. A decisão. Opte por aquilo que mais te satisfaz. Se te satisfazem situações ruins, siga as situações ruins. Mas se te satisfazem situações positivas, se te satisfaz ter abundância, ter felicidade, buscar felicidade em todas as áreas, espiritual, familiar, financeira, em todas as áreas, não confunda que a felicidade está apenas em uma área, a felicidade está em todas as áreas e pode estar em todas as áreas ao mesmo tempo. Então, se te satisfaz ser feliz em todas as áreas, ou você acredita que irá te satisfazer ser feliz em todas as áreas, busque todas as áreas. Tem tempo, calma, não tenha ansiedade. A ansiedade é uma das grandes inimigas de resultados. Não seja ansioso, siga um processo, com a certeza que o processo vai levar a um local já pré-definido, já pré-configurado. É processo. Se não desviar dele, não irá levar para outro lugar, é processo. Já está definido o final desse processo. Então siga simplesmente o processo, que o final chegará no seu devido tempo. Simplesmente assim. Pode pedir que eu prove até essas afirmações, que nós provamos essas afirmações, e sem entrar em detalhes, respondo que eu posso fazer isso. Simplesmente, todos nós podemos, pela lógica, pela experiência. Todos nós podemos fazer. Racionalizando sobre os fenômenos da forma e do pensamento,
Podemos chegar aqui à conclusão, esse livro chega a essa conclusão de uma substância original pensante, e o raciocínio a partir dessa substância pensante chega ao poder das pessoas de causar a formação das coisas que pensam. Isso aqui é forte. Podemos formar aquilo que nós pensamos, e pela experiência encontramos raciocínio verdadeiro. Essa é a prova mais forte. No caso de uma pessoa que está lendo esse livro, está se enriquecendo, fazendo o que está aqui dizendo para ser feito, essa é uma evidência, né, que irá sustentar essa afirmação. Cada pessoa que lê esse livro sustenta essa afirmação. É comprovado. A teoria é verdadeira. E não tem o que possa falhar. O que falha, muitas vezes, é a pessoa. Na verdade, é a pessoa que desvia-se do caminho. Esse processo não falhará. Todos que fizerem exatamente o que esse livro diz para fazer ficarão ricos. Afirmação desse livro. E não foi um pobre que escreveu esse livro, não. Esse livro foi baseado em diversos milionários, diversos ricos. Na história da humanidade, não de agora, dos anos 2000, mas do século passado até. Esse livro foi baseado até em mais décadas anteriores. Então não é um livro passageiro, um livro histórico, um livro que foi estudado por diversos empresários e empreendedores. Então não há o que contestar se isso aqui é verdadeiro ou não. É fato, é verdade. É verdadeiro. Se você irá implantar, se você irá acreditar, a questão é sua, a decisão é sua. Mas o fato é esse. Está aqui, independente da sua ou da minha decisão. Fato é fato, e fato não muda. Fato não se prende à minha decisão. Fato é fato, e fato ocorre simplesmente porque é a verdade. A verdade não precisa de pessoa para comprová-la. A verdade continua sendo a verdade. E como sabemos que é verdade? Justamente porque já foi comprovado. Então, se já foi comprovado, uma vez comprovada, é verdade, é verdade. Uma verdade não pode transformar em mentira. Se é verdade, é verdade. Contextos podem mudar. Situações podem se alterar. Pessoas podem fazer as coisas de uma forma diferente. Mas, onde temos o manual, se seguirmos o manual, o resultado já está predeterminado. E se esse manual é manual da riqueza, o resultado é a riqueza. Simplesmente. Manual serve para isso. Guiar de um passo até outro passo. O que significa o coach também, em linhas gerais, né? É te levar de um ponto A até um ponto B. É isso que faz basicamente um coach. É tirar de uma situação que você não deseja estar e te fazer você mesmo. Não é construir uma ponte para você passar, mas é fazer você construir essa ponte e chegar até o ponto B. É te fazer ser capaz de ir até o outro ponto. Tá certo? Então, simplesmente, muito objetivo. Simplesmente você deve pensar a verdade diferente às aparências. Cada indivíduo tem um poder natural inerente de pensar o que quiser pensar. Mas isso requer muito mais esforço do que ter pensamentos que são sugeridos pelas aparências. Pensar de acordo com as aparências é fácil. Mas pensar de verdade supera pensar sobre essas aparências. E não é tão fácil assim. Mas é necessário. Requer maior emprego de energia que qualquer outro trabalho que fomos chamados a executar. Não existe trabalho do qual a maioria das pessoas mais fuja do que eu ter que manter continuadamente um pensamento. É o mais duro trabalho do mundo. Isso é especialmente correto quando a verdade é contrária às aparências. Cada aparência do mundo visível tende a produzir uma forma correspondente na mente de quem se observa. E isso só pode ser evitado, né? Isso só pode ser mantendo o pensamento na verdade. Ver as aparências da pobreza produzirá formas correspondentes em sua própria mente, a menos que você se prenda à verdade de que não existe pobreza, há somente abundância. Então, se você vive em um contexto de pobreza, aquelas imagens estarão na sua mente e você estará muito mais, propício a concretizar aquelas imagens que estão na sua mente. Então, essa é a importância de você segmentar também o teu olhar, você segmentar também aquela tua abordagem, o teu jeito de ver o mundo. Se você vê o mundo como um mundo de carência, como um mundo de sofrimento, você terá grande chance de viver uma vida de sofrimento, uma vida de carência. Se você perguntar para pessoas que vivem vidas extraordinárias, como elas veem o mundo, dificilmente elas dirão que veem o mundo como um mar de carência.
Com certeza existem sim carências, existem muitas e muitas dificuldades, mas eu estou aqui para transformar o que eu puder transformar. Eu estou aqui para construir a minha própria vida em primeiro lugar e para transformar também o mundo para outras pessoas, mas em seguir os princípios religiosos e conduzir a minha própria vida. Simplesmente isso. Pensar na saúde quando cercado pelas aparências de doenças, ou pensar na riqueza quando em meio às aparências da pobreza, requer poder, mas quem quer que adquira esse poder toma-se uma mente mestra. Essa pessoa pode vencer o destino e pode ter o que quiser. Pessoa que consegue pensar na saúde mesmo vendo doença, pessoa que consegue pensar na riqueza mesmo convivendo ou até mesmo sendo pobre, é de uma capacidade mental extraordinária, é de uma resiliência fenomenal, mas é a grande chave que muda. Qual é a certa maneira? Qual é a certa maneira? Essa é a certa maneira que o livro está nos orientando. Simples de fato, olhar é aquilo que você deseja construir, visualizar. Se você visualiza coisas ruins, é aquilo que você irá colocar para a sua vida. Se você visualiza coisas boas, é coisas boas que você vai colocar para a sua existência. E nós devemos manter a verdade de que cada pensamento dentro dessa substância se torna uma forma. E que uma pessoa pode, assim que imprima seus pensamentos nela, fazer com que se torne uma forma e se transforme em coisas visíveis. Quando nós nos convencemos disso, perdemos todo o medo e a dúvida, porque nós vamos saber que podemos criar e que nós queremos e podemos criar aquilo que queremos ter. E poderemos nos tornar o que nós queremos ser. O primeiro passo para ficar rico é você acreditar. É você ter a certeza nas 3 indicações fundamentais que foram dadas aqui nesse capítulo e ter o fim de enfatizá-las. E agora eu vou repetir essas 3. Existe uma matéria. Uma ameaça foi detectada. Agora eu vou repetir essas 3. Existe uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas, em que seu estado original penetra e preenche os interpassos do universo. Um pensamento impresso nessa substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. Agora a terceira, uma pessoa pode dar forma a coisas em seu pensamento. Imprimindo esse pensamento nessa substância amorfa, pode causar a criação do que pensa. 3 profundas frases que te convido a repeti-las, a escrevê-las, a reescrevê-las, a memorizá-las, a escrevê-las em seu interior. Você deve colocar de lado todos os outros conceitos universais, que você ainda tem crenças aí limitantes, você que ainda tem alguma crença que sentiu nesse momento que leu essas 3 frases uma certa repúdia, um certo será, uma certa contradição com outras crenças que você tem. Não estou dizendo religião, mas estou dizendo outros pensamentos, outras verdades que você acredita. São verdades que infelizmente estão te levando para a situação que você deve se encontrar atualmente. Então, se essas verdades, que são verdades da ciência para ficar rico, te contrariaram, repense essas suas crenças que você está tendo. Repense, busque implementar essas crenças se você de fato desejar o objetivo desse livro: a riqueza, a prosperidade financeira. E não só a prosperidade financeira, a prosperidade nas outras áreas também da vida. Tá certo? Simplesmente muito simples e objetivo. Você deve colocar de lado todos os outros princípios universais e insistir neste, até que este seja fixado em sua mente e se transforme em seu pensamento habitual. Hábito é fantástico. Quando algo se transforma em hábito, simplesmente você realiza praticamente no automático. Imagina deixar o seu cérebro no piloto automático, configurado para a abundância, configurado para construir coisas boas, configurado para aquilo que você desejar. Imagina você poder configurar teu cérebro para ser um robô daquilo que você desejar. Um robô muito melhor que um robô. Mas sim, que o cérebro possa já estar moldado por você. Você vai lá dar uns ajustes aqui, ajuste ali, e o cérebro esteja rodando automaticamente, seguindo os teus comandos, não brigando. Muitas vezes nós brigamos com nossos próprios pensamentos, pensamentos negativos de um lado, pensamentos positivos do outro, e você fica ali numa briga de pensamentos. Não, tente imprimir simples pensamentos objetivos e claro, e esteja ali ajustando, simplesmente orientando passo a passo, para onde esses pensamentos irão produzir mais resultados.
Tá certo? Simplesmente simples e objetivo. Em cada palavra em sua mente, leia e medite nelas até que você acredite firmemente no que dizem. Sugerindo agora, desse lado a incerteza, desse lado, não escute argumentos contra essa ideia. Não vá a outros locais onde conceitos contrários sejam ensinados ou cultuados. Outras rodas de amigos que dizem o contrário. Enfim, pessoas que pensam completamente ao contrário, funcionários, se você trabalha, outros colegas de trabalho, enfim, colegas de estudo, pessoas que você relaciona, simplesmente até mesmo familiares, pessoas que têm pensamentos contrários. Não estou dizendo para se afastar desses pensamentos, não afastar dessas pessoas, mas simplesmente não escutar esses argumentos contra essa ideia, simplesmente não se influenciar para aquelas crenças limitantes daquela pessoa, mas não significa que você irá desprezar ninguém, de maneira alguma. E você sim poderá ser fonte, poderá ser um caminho para que essa pessoa também encontre essa verdade. Então, não há nada de errado nisso. Não é você querer ser melhor que ninguém, mas você quer buscar ajuda, buscar se ajudar e buscar ajudar as outras pessoas. Olha como isso é incrível. Buscar ser para ter. Aqui não estou falando da ganância do mundo em ter para ser, em buscar ter algo para ser considerado superior. Não, mas em ser consciente, em ser íntegro para ter aquilo que se deseja ter, ok? Então não leia revistas, livros que ensinam uma ideia totalmente diferente, porque misturar suas ideias com crenças e tudo qualquer tipo de outras ideologias fará com que todos os seus esforços sejam em vão. Lembre-se que é um método manual. Se você não seguir esse manual, não irá chegar ao objetivo desse manual, não irá simplesmente acontecer nenhuma mudança. Mas se você seguir esse manual, acredito que em pouco tempo a sua mente começa a ser trabalhada de uma forma muito mais diferenciada, muito mais próspera, muito mais definidora, muito mais de realizações. Você estará configurado para poder criar objetivos, visualizar muito mais facilmente. Isso aqui todo empreendedor precisa ter, mas não é só empreendedor que precisa ter visão, não é só empreendedor que precisa ter uma mente mais apurada. Não é isso. Não é só empreendedor que precisa buscar isso, Empreendedor não é nenhum ser extraterrestre, precisa buscar conhecimento assim como qualquer outra pessoa. Mas o que diferencia é simplesmente essa busca incessante, esse desejo ardente. O que diferencia uma pessoa de conseguir alcançar algo ou não é o desejo ardente que ela tem por aquilo. Se você tem um desejo ardente de beber uma água, você vai fazer tudo para beber água. Se você tem um desejo ardente fisiológico, você busca se solucionar. Se você tem uma doença, você busca a cura imediatamente. Ou você pensa, vou buscar a cura amanhã, se eu sei que eu posso buscar hoje. Você por acaso busca ser curado de alguma doença amanhã, se você puder hoje ir no médico? Você irá deixar para depois? Tem gente que até deixa, mas não é recomendado. Claro que não é recomendado. Você deve saber disso, mesmo que você faz. Então, na nossa mente também é a mesma coisa. Na nossa mente também é a mesma coisa. Não deixe para depois o que você pode fazer hoje e agora, principalmente na sua mente. Não depende de ninguém, não depende até mesmo de dinheiro, não depende de qualquer outra coisa. Depende de sua única decisão. Neste universo, é você que precisa ser autorresponsável. Leve esse conceito para a sua vida e grandes transformações irão surgir. Autorresponsabilidade, conceito fundamental dessa ciência para ficar rico. Porque todos esses conceitos, todas essas formas de criar em nossa mente, todas essas maneiras, todos esses lemas que precisamos carregar conosco, todas essas crenças só serão possíveis de entrar em nós se nós tivermos a autorresponsabilidade de tomar a decisão de colocá-los. Porque se você não tiver a autorresponsabilidade de controlar a sua própria vida, de controlar a sua existência, criando as suas crenças, você não será capaz de implementar esse conceito, infelizmente. É preciso que você tenha a autorresponsabilidade de implantar esses conhecimentos, se você assim desejar chegar no resultado que esse manual nos propõe. Tá ok? Preciso ter a autorresponsabilidade para que
esse resultado desse manual venha a se concretizar. Sem ansiedade, elimine ansiedade, elimine medos, elimine tudo que for contrário ao resultado positivo dessas crenças de riqueza, tá ok? Então não se preocupe porque essas coisas são verdadeiras. Nem especule como essas coisas podem ser verdadeiras. Simplesmente aceite-as como verdade. A ciência para ficar rico está na absoluta aceitação disto. A ciência para a riqueza é simplesmente você aceitar isso. Aceitar. Há pessoas que aceitam viver miseravelmente e vivem por anos e anos. E há pessoas que aceitam viver ricamente e vivem por muitos anos também. Ok? Milhares é também um exagero, né? Mas há pessoas que decidem ser pobres e miseráveis e de fato são pelo resto da sua vida. E há pessoas que em determinado momento buscam ser ricas e de fato elas são pelo resto da vida. Não é um processo rápido, não é um processo de um dia para outro, mas é um processo que você precisa iniciar o quanto antes. Tenha pressa, não tenha ansiedade. Pressa é preciso ter, mas nunca ansiedade, nunca correria. Tá ok? Espero que esse podcast tenha se agregado muito valor para a sua vida, que esse podcast tenha de certa forma agregado conteúdo de alto valor para você e para todos aqueles que você irá compartilhar esse áudio, tá ok? Recomendo que você possa convidar aquele teu amigo para escutar também esse áudio, compartilhar para aquele teu irmão, aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir essa ciência para ficar rico. Que sabe que precisa tomar um rumo melhor na sua vida financeira, tá certo? Então fique à vontade e encaminhe esse link desse vídeo para qualquer pessoa que desejar. Baixe aqui abaixo o download em MP3 deste podcast, assista a nossa web rádio CBR, compartilhe para pessoas também, sinta-se à vontade, deixe seu comentário, deixe sua sugestão, enfim, qualquer um de nossos canais de comunicação, tá ok? Por aqui, Leonardo Lopes, e esse foi mais um Hora da Ação. Espero ter contribuído muito para você. Repito isso novamente e irei repetir sempre em todos os finais dos meus podcasts. Espero contribuir positivamente para a sua vida, tá ok? Um grande abraço aqui do seu locutor, Leonardo Lopes, e te espero na próxima semana com mais um programa, A Hora da Ação. Um grande abraço e até lá!